Então, vamos começar a tocar o barco aqui. Primeiramente, queria apresentar a ementa de conteúdos que a gente vai ver ao longo desse módulo, tá? Como nós mencionamos, são 4 aulas, onde a primeira delas, vulgo hoje, quinta-feira, nós vamos tratar tentar responder a seguinte pergunta. Beleza, João, a gente já viu que o problema, ele é o centro, digamos assim, inicial de tudo, é a parte primordial para uma ideia, mas como é que eu desenvolvo uma solução para isso, cara? Então, hoje a gente vai tratar desse conteúdo, na quinta-feira também, né? Lembrando que nós temos aí, para cada aula dessas, a gente tem na terça e na quinta, todos os dias aí às 10 horas, né? Então, beleza. Na segunda aula, a gente já parte para um estágio a mais da solução, que é a gente tentar testar essas nossas ideias, tentar validar essas nossas ideias num contexto real. A gente tirar essas ideias da mente e tentar testar isso de alguma maneira, que é onde a gente já vai apresentar para vocês o mundo da prototipação ou prototipagem. E existem 2 possibilidades. A primeira delas é que a sua ideia, o seu produto que você queira desenvolver seja algo físico, né? Seja um modelo físico, onde a gente vai usar determinadas técnicas, ou existe a possibilidade do seu produto ser algo, um software, né? Um infoproduto, um aplicativo, quem sabe, e a gente vai tratar dessa abordagem também na segunda e na terceira aula, beleza? E por fim, a gente quer trazer para vocês algumas noções de lógica de programação. É um tema bem alta hoje em dia. Não sei se vocês já tiveram contato com a programação, ou até mesmo a lógica, mas a gente vai trazer assim, as noções básicas e a gente vai ver que com a programação a gente consegue implementar bastante coisa legal. Tá? Então, basicamente é isso. São essas 4 capacitações que nós vamos ter. E antes da gente iniciar, respondendo essa pergunta que talvez surja, onde que esses materiais vão ser disponibilizados para vocês? Todos os materiais, esses slides que eu estou trazendo para vocês, as gravações também, alguns links úteis que às vezes a gente quer passar para vocês, enfim, tudo que estiver relacionado a esse módulo, vocês conseguem acessar através desse link aí. Eu peço ao Vitor que, se ele puder, ele coloca lá no grupo. Se eu não me engano, já está na descrição do grupo, mas acho importante reforçar lá, beleza? Então, esses materiais, esse link vai redirecionar vocês para uma página de um aplicativo, uma plataforma chamada Pedalt, e foi a que a gente achou mais adequada para organizar esses conteúdos para vocês. Deixa eu abrir aqui para mostrar. A gente optou por trazer uma interface. Espera carregar aqui. Acho que ainda não está aparecendo. Show, beleza, pegou. Então a gente optou por trazer assim, uma interface de linha do tempo, né? Então, à medida que as aulas forem, à medida do decorrer das aulas, a gente vai adicionando, enfim, o sentido aqui da direita, né? Esses materiais, como eu mencionei, os slides, as gravações, enfim. Então, vou voltar aqui para o slide. Beleza. Então, assim que a aula de hoje estiver finalizada, eu vou colocar esse material lá no Pedalt, e assim que a gravação estiver disponível no YouTube, o link a gente vai mandar lá no grupo, mas também vai estar disponível no Pedalt. Vocês podem acessar aí a qualquer momento. Se quiser baixar, salvar os materiais, fiquem à vontade, a gente até recomenda que vocês façam isso. Então, beleza. Mais uma coisa que eu queria destacar, alguns dos aplicativos que a gente vai estar utilizando aqui, aplicativos, sites, plataformas, enfim. O primeiro deles é o Google Meet, onde a gente traz as capacitações, então vocês já devem estar aí um pouco familiarizados com o Google Meet. O outro também é o WhatsApp, por onde a gente faz a nossa comunicação, às vezes mandar o link das aulas, enfim, onde a gente montou os grupos. Espero que vocês tenham se reunido nos grupos, como o Léo orientou. E agora a gente vai introduzir também o uso do Kahoot, que é um aplicativo, um site, um aplicativo de quizzes, onde a gente vai fazer algumas dinâmicas com vocês. Então, a gente vai disponibilizar alguns links do Kahoot, onde vocês vão ter acesso a tipo um jogo de perguntas. E não querendo dar spoiler, mas no final da aula a gente vai falar um pouco melhor sobre ele. Mas basicamente
como o Léo já mencionou, a gente vai ter uma premiação no final das capacitações. Algumas premiações, né, espero. A gente não tem uma confirmação ainda do que exatamente vai ser, mas a gente já consegue ter uma ideia. E a gente vai estar usando o Kahoot como uma forma de incentivar vocês a estarem fixando o conteúdo e aprendendo sobre o conteúdo de uma forma mais lúdica, mais leve, mais tranquila. E isso vai valer pontos extras para a gente chegar lá no final. Então, quem tiver um melhor desempenho no Kahoot vai ter uma chance maior de estar sendo premiado, beleza? Outro aplicativo que eu já mostrei para vocês é o Padlet. Esse aqui vocês não precisam baixar nem nada, porque só a partir daquele link vocês já entram aí pelo navegador de vocês, então tranquilinho também. Outro que a gente vai usar na aula sobre desenvolvimento prototipagem de interface de software vai ser o Canva, que é um aplicativo de design, e se você tiver no computador, você também não precisa baixar nada, beleza? E por fim, na aula de prototipagem de um modelo físico, né, de um produto físico, a modelagem 3D, digamos assim, a gente vai usar o OnShape 3D CAD. Ele tem uma versão para computador, mas a gente vai orientar vocês a partir da versão de celular, que a gente acha que é mais próxima da realidade de vocês. A gente viu que nos ciclos passados, a maior parte dos alunos que vinham para as capacitações, eles acessavam a partir do celular. Então, essas capacitações foram pensadas para facilitar mais o acesso aos conteúdos a partir do celular, beleza? Mas aí, ao longo do curso, a gente vai destrinchando mais a respeito do uso de cada uma dessas plataformas. E agora, sim, finalmente, depois de ter feito essa introdução, a gente chega no foco principal da aula de hoje, que é a pergunta: como desenvolver uma solução para o meu problema? A gente já viu na semana passada, junto com o Léo, que tudo que envolve uma ideia inovadora, uma solução no empreendedorismo, tudo isso parte de um problema. E aí a gente, né, viu todos aqueles parâmetros de um problema relevante, um problema urgente, enfim, todas aquelas métricas que a gente tem para caracterizar esse problema. Mas, como vocês devem imaginar, o problema por si só nada mais é do que um problema. A gente precisa pensar numa solução para isso, porque o que vai fazer a gente empreender de fato é a gente ter a capacidade de pensar nessa solução, desenvolver ela e de um modo viável para lançar isso como um produto, beleza? Então vamos lá. Indo nessa linha, né, que eu acabei de comentar, a pergunta que eu faço para vocês, quem quiser pode ligar o microfone e responder, mas espero que vocês reflitam a respeito disso, que é o seguinte: já vimos que o ponto de partida dentro dessas nossas capacitações, o ponto de partida é ter um bom problema, né, um problema relevante, enfim. Mas por que vocês acham, pessoal, que é necessário ter uma solução? E aí, nesse momento, eu queria ouvir vocês. Pode colocar aí no chat, mas de preferência, né, ativa o microfone, fica até mais fácil. Então, como indo aí na linha do Léo, se não for aí por livre e espontânea vontade, vai por livre e espontânea pressão. Mas, assim, vamos tentar pensar um pouquinho assim, por que é necessário a gente desenvolver uma solução para esse problema? O que é que vocês acham que é necessário? E aí, ninguém? Shine, para resolver o problema. Um pouco disso, né? Mas, enfim. Vamos lá, pessoal, mais alguém? Só basta mais alguém responder que a gente prossegue aí. Deixa eu ver aqui o nome. Deixa eu ver. Cadê Jaine? Vamos lá, Raquel. E aí, o que você acha? Por que é necessário a gente ter uma solução para esse problema que a gente levantou? A Plena respondeu para conseguir resolver o problema. Vocês estão dando Ctrl+C, Ctrl+V aí na resposta da colega?
Exatamente. Cadê? Vamos lá, pessoal. A internet está muito ruim. Beleza, então. A ligação já caiu? Ah, sim, entendi. Então, espero que melhore a internet. A minha também tá oscilando um pouco. Tava chovendo aqui daqui a pouco, mas eu espero que esteja chegando aí o sinal de boa para vocês. Beleza? Então tá. A gente pode resumir bem essa pergunta através da resposta que diz que o mercado ele simplesmente não compra problemas, né? Você nunca vai ver alguém chegar para você e dizer, ó, eu dou aqui, sei lá, R$500 para você me arrumar 3 problemas. Nunca vai acontecer. Não faz nem sentido. Então, vai chegar para o mercado, para as pessoas, vai ser a solução. Parte do empreendedor a sensibilidade de perceber o problema. Mas, enfim, como eu mencionei, o mercado ele não compra o problema, né? Cabe ao empreendedor fazer as pessoas perceberem a respeito daquele problema e apresentar a solução dele e, de alguma forma, mostrar para as pessoas que a solução dele é eficaz e que faz sentido para elas adquirirem aquele produto. Mas eu queria deixar aqui um asterisco. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó. Dá uma travada aqui. Vamos lá. Quando eu coloco aqui, ó, o termo compra em vermelho, não entendam que o foco principal do empreendedorismo é desenvolver um produto que vai apurar lucro ao empreendedor. Tá? Tenham sempre isso em mente que essa é só uma das possibilidades. Existe perfeitamente a possibilidade de empreender na área social, enfim, por meio de organizações sem fins lucrativos, mas quando a gente coloca que o mercado ele não compra problemas, de um modo ao empreendedorismo com fins lucrativos. Essa é uma das inúmeras possibilidades que a gente tem, beleza? Então vamos lá. Mais uma vez eu peço a interação de vocês. Como vocês devem imaginar, o professor já falou aí, os objetivos é também desenvolver esse lado, né, de quebrar a timidez de você. Então, se possível, dessa vez é sério, por favor, tem alguém que puder, né, se sentir confortável a abrir o microfone e falar a seguinte coisa, né, responder a seguinte pergunta: qual é o seu problema? Então, descrevendo o problema por meio de uma frase curta, o problema que você e o seu grupo escolheram, enfim, que vocês perceberam. E a gente quer que vocês descrevam esse problema através de uma frase curta. Não precisa vir com texto absurdo, não. Uma frasezinha ali, bem curtinha. E aí, vamos lá? Mais uma vez, livre e espontânea vontade, mas também a livre e espontânea pressão é uma possibilidade. Deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat. Ainda não? Pronto, beleza. Então, vou começar aqui por quem aparece primeiro para mim. Deixa eu ver aqui. É você, Kelly. E aí, vamos lá? Kelly Vitória. E aí, gente, para que essa timidez, rapaz? Ninguém colocou nada aqui no chat, então, deixa eu ver aqui. Exato. Vamos lá, Raquel. Exatamente. Vamos lá, então, Raquel. Você é a próxima aqui, que aparece aqui na minha tela. Então, se puder, por favor, tá falando a respeito do problema que você e o seu grupo escolheram, seria interessante. Vamos lá? A poluição e o fedor da água de Caculé. Boa.
Show. Então Ela aí, também colocou no grupo aqui também sobre o meio ambiente, o problema dela, da equipe dela. pronto. Então a gente já, enfim, né, antes de prosseguir, eu destaco que é importante vocês fazerem essa reflexão de tentar resumir o problema por meio de uma frase, porque isso proporciona para a gente uma clareza a respeito desse problema. A gente tem aí 2 exemplos, né? A Raquel falou sobre o problema dela, que é a questão da poluição na Lagoa Manuel Caculé, e esse é um exemplo que a gente tem de um problema bem definido. Então, ela conseguiu trazer aqui por meio de poucas palavras, e eu consegui entender muito bem o que é que ela se propõe a resolver, tá? Então, a Tainá, ela já veio e colocou aqui sobre o meio ambiente. Ela trouxe aí em poucas palavras um problema que, sim, é um problema absurdo que a gente tem nos tempos atuais, mas que não traz clareza nenhuma a respeito do problema, porque o meio ambiente, como vocês devem imaginar, ele abrange um número gigantesco de variáveis, um número gigantesco de contextos e situações. Então, quanto mais refinado tiver ali a tua percepção a respeito do teu problema, Tainá, melhor, tá? Então, qual aspecto do meio ambiente? É a fauna, é a flora, enfim, o desmatamento. Então, tentar ter essa clareza é importante, beleza? Porque só quando a gente traz à nossa mente essa clareza a respeito do problema, que a gente pode começar a pensar na solução. Porque se tu tá com um problema ali, não vê com clareza isso, tá meio turvo ali na tua frente, qualquer solução vai se encaixar meio que ali meia boca nesse problema, então não é o ideal. A Jaime já colocou aqui, ó, o problema é sobre a tecnologia, a falha da conexão com a internet. Boa, Jaime. Então, mais uma vez, a Jaime aí conseguiu também trazer essa percepção a respeito do problema em poucas palavras. E como sugestão eu daria que, assim, tá mais específico que o da Tainá, mas se tentar especificar um pouco mais, né, em que aspecto a falha de conexão com a internet, porque pode ter várias faces, digamos assim, esse problema. Pode ser decorrente de, enfim, ser um local afastado, pode ser decorrente de características geográficas do local, do relevo, enfim. Então, refinar um pouquinho mais o problema, mas, enfim, para a gente não acabar se alongando muito, deixa eu ver se mais alguém colocou aqui. O Léo colocou aí para vocês colocarem no chat, por favor, o tema da equipe e as respostas que vocês tiveram para as perguntas que ele pediu. Pronto, beleza. Então, quem puder aí atender o pedido do Léo, pode estar colocando aí no chat, beleza? Então, vamos prosseguir, tá? Assim, só 3 pessoas falaram, mas quem não tiver falado aí, pode... Eu peço que vocês tenham essa reflexão, né? De tentar resumir o problema de uma maneira que deixe ele bem claro e através de poucas palavras. Tá? Isso é um ponto de partida interessante para a gente começar a pensar na solução. Praticamente um pré-requisito para a gente começar a pensar na solução, né? Então, bom dia, Alex. E aí, cara? Então, assim, queria perguntar para vocês, principalmente para pessoas que responderam aí, se vocês têm alguma ideia de solução, vocês, assim, tem ali o problema, beleza, vocês já tem mais ou menos uma solução que vocês pensam, pô, isso aqui seria legal da gente fazer, então, sei lá, isso aqui talvez não funcione. Oi, professor. Deixa eu ver aqui. Tainá não especificou, mas estamos fazendo sobre a poluição no meio ambiente na Bahia. Ó, Graziela, já deu uma refinada legal, tá? Mas ainda assim está muito amplo, né? A Bahia é um estado gigantesco. A Bahia, geograficamente falando, é um lugar muito maior do que vários países na Europa. Então, acho que ainda assim é bom dar uma refinada. Mas, tipo, qual aspecto dos problemas do meio ambiente que vocês querem tratar? Tá? Então,
Tem o descarte de lixo, tem a poluição. Até colocou sobre a poluição da lagoa. Ah, tá, entendi. Entendi. Mas é isso, a gente tem aí, relacionado ao meio ambiente, a gente tem vários problemas em vários aspectos, relacionados aí ao descarte irregular de lixo, a gente tem, como vocês falaram, poluição hídrica, e assim, no caso de vocês, o exemplo mais próximo que vocês têm é a lagoa, mas tem os oceanos, tem, enfim, N fatores que envolvem o meio ambiente, e cada um deles a gente não consegue propor uma solução geral, né? A gente vai atacando esses probleminhas menores, digamos assim, com muitas aspas, né? E é assim que se constrói uma solução mais encorpada para abranger mais esses problemas, beleza? Mas assim, queria perguntar para vocês se vocês já têm alguma ideia de solução. Enfim, pode colocar aí no chat, mas de preferência, mais uma vez, ligar o microfone, principalmente esses grupos que já falaram. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho no chat. A Jaine, ela falou que o problema é sobre a tecnologia, a falha de conexão. Jaine, você e seu grupo, vocês já têm uma ideia assim, do que vocês pretendem fazer? Já foram atrás de algo, ver algo que já existe nesse sentido? Vocês já foram tentar fazer isso? Pronto. Massa. E aí, o que vocês contaram a respeito do problema de vocês? Isso, eu coloquei para vocês, né? O insight do Starlink foi, pelo menos assim, o que veio na mente, foi a primeira coisa que veio na minha mente quando eu pensei no problema que vocês levantaram. E que bom saber que vocês, eu espero, né, que vocês tenham ido lá dar uma olhada no link que eu mandei. Teve outros grupos também que o Léo falou sobre a questão hídrica. Então, a gente espera que vocês tenham ido atrás disso, beleza? Cada um aí nos grupos de vocês, indo atrás desses insights, porque eles vão ser importantes quando a gente começar a pensar na solução, beleza? Então, vamos lá. Antes da gente prosseguir com a nossa capacitação, para eu mostrar para vocês um método de levantar e propor e escolher soluções, eu convido vocês a desaprender um pouco, beleza? Pode parecer paradoxal, vocês pensarem, pô, João, eu tô aqui para aprender, cara. Mas às vezes a gente já vem para aprender algo novo, às vezes a gente tem um conhecimento ali que está na nossa mente enraizado, que impede que a gente aprenda conceitos novos, e que muitas vezes isso que está na nossa mente, às vezes são conceitos que não fazem sentido, e o ideal mesmo é que a gente desaprenda para que a gente possa inserir coisas novas no nosso pensamento. Então, o primeiro desses pensamentos que a gente tem é que, vou sentar aqui e ficar de boa, porque a solução ela vai vir do nada. Do nada vou ter um estalo na mente e aí vou propor essa solução. E é isso. Só que raramente isso acontece, tá? A solução ela vai surgir de um processo criativo, e esse processo ele é dividido em etapas, e essas etapas a gente vai trazer um pouco mais para frente. Então, assim, até mesmo esse estalo que dá na nossa mente, isso não vem do nada. Isso também decorre de um processo criativo. Decorre da gente pesquisar a respeito do tema, da gente parar um pouquinho para pensar. Em algum momento essa inspiração chega, tá? Então, esqueçam isso de que vai surgir do nada, vou ficar de boa aqui e vai brotar na mente a solução. Não é assim que funciona. Tem que fazer esse processo criativo, ele tem algumas etapas, a gente vai mostrar para vocês mais para frente. E o segundo conceito errado que a gente tem normalmente é que, eu vou ter uma ideia de um produto e aí depois vou ficar caçando um problema para enfim, que abranja essa ideia minha. E que pode parecer, agora que eu trouxe aqui para vocês, pode parecer um pouco meio paradoxal, meio sem sentido, mas isso acontece muito. Você
não tenho esse dado agora, mas assim, não tenho esse dado exato, mas se eu não me engano, 4 em cada 10 startups, elas falham logo de cara, simplesmente porque o produto que elas trazem não resolve basicamente problema relevante nenhum. Às vezes eles estão com uma ideia ali, investiram pesado naquilo, mas quando chega no mercado ninguém se interessa, simplesmente porque o que eles tiveram, enfim, não resolve o problema. Isso é um caso muito ilustrativo disso que eu acabei de falar. Primeiro eles tiveram ali uma ideia, esse produto seria legal. Tá, mas resolve qual o problema? Quem é que vai sentir essa dor para comprar o nosso produto? Então, é uma pergunta que tem que ser respondida também. Então, o correto seria a gente partir do problema, beleza? E aí a gente gera ideias, e dessas ideias a gente vai refinando e chega na solução. Beleza? Esse é o processo que a gente quer trilhar aqui com vocês. Então, vamos praticar, né, no nosso dia a dia. A gente está substituindo esses pensamentos. Então, aqui com um xizinho, né, por esses aqui que estão em verde. Né? E isso já na nossa caminhada no empreendedorismo, são pensamentos positivos que acabam ajudando um pouco a gente a traçar esse caminho. Então, vamos lá. Mas afinal, João, você falou aí, já deu essa introdução, mas de fato, assim, como é que eu desenvolvo uma solução para o meu problema? Como eu falei, a gente tem um processo criativo que é dividido em etapas, tá? As quais eu vou trazer aqui agora para vocês. Então, assim, são 4 etapas bem simples, tá? O conceito delas é bem simples e vocês já podem sair da aula daqui hoje aplicando cada uma dessas etapas, e a gente espera realmente que vocês façam isso, não só dentro do contexto aqui do curso, né, das capacitações, mas, enfim, em contextos gerais ao longo aí da vida de vocês, beleza? Esse é um dos nossos principais objetivos. Então, vamos lá. Primeiro, tudo começa com um problema, como a gente já bate bastante nessa tecla, mas é sempre importante destacar que tudo parte do problema. E a gente vai escalonando até a gente chegar na solução. Então, a gente partiu do problema, a gente vai começar a gerar ideias a respeito desse problema. Então, essa é a etapa em que aqueles links que eu e o Léo a gente compartilhou com vocês, então, às vezes os insights que a gente foi falando mesmo, essa é a etapa de geração de ideias. Então, você vai pesquisar primeiro, né? O quão relevante esse problema é, quantas pessoas esse problema atinge, de que forma esse problema atinge e impacta na vida dessas pessoas. Aí você vai partindo agora, um pouco mais voltado para a solução. Você vai ver se alguém já tentou fazer isso, né? Se alguém já refletiu a respeito disso, falou, pô, isso é um problema, vou tentar resolver. E que, assim, para a grande maioria das coisas, vai ter alguém aleatório que já pensou a respeito disso e que tem ali algo que foi feito, e aí você olha para o que essa pessoa fez e pensa, pô, o cara já tem um produto ali pronto, mas eu posso perceber que tem certos problemas nesse produto, o que é que funciona nele, o que é que não funciona. Então, isso faz parte dessa geração de ideias também, quando você já vê algo ali pronto, mas que você percebe, pô, isso aqui tem um problema de adequação, sei lá, o usuário final não vai conseguir usar direito esse produto. Então, você pode propor uma melhoria e já ir pegando esses insights, tá? Então, essa é a etapa de geração de ideias e, como eu destaquei aí, é uma etapa crucial. Por quê? Essa é, de fato, a etapa onde a gente vai pensar em soluções para o problema. Porque aí depois a gente vai, se a gente estiver em grupo, né, a gente vai se reunir, usar um dos métodos que eu vou mostrar para frente, que é o brainstorming, o brainwriting, e onde a gente vai levantar essas ideias, jogar para fora essas ideias, depois a gente vai selecionar um conjunto de ideias, ou, sei lá, apenas uma ideia, e a partir disso a gente já parte para a prototipagem, o teste dessa ideia, a validação dessa ideia, e a gente implementa a solução. Então essa é a caminhada que a gente vai trilhar, mas com foco na etapa crucial, que é a de geração de ideias, porque depois da seleção, enfim, a gente vai pegar essas ideias e fazer uma filtragem, mas a geração de ideias, como eu destaquei aí, é uma etapa primordial, é uma etapa crucial, beleza? Mas antes da gente começar, de fato, a gerar ideias, a gente tem que preparar
nós mesmos e as nossas mentes para gerar essas ideias. E esse é o processo que a gente chama de prospecção. Enfim, se vocês forem buscar uma definição para o que é prospecção, no dicionário, enfim, na internet, vocês vão ver que, pelo menos assim, o primeiro resultado que apareceu para mim foi no contexto da mineração, da extração, da exploração de petróleo, em que antes de começar de fato a cavar um poço, as mineradoras, enfim, as empresas que trabalham com extração de petróleo, elas vão procurar saber se tem ali, naquele poço de petróleo, naquele campo de petróleo, uma quantidade suficiente que faça valer a pena eles gastarem um dinheiro absurdo, um investimento absurdo, e usarem uma tecnologia absurda para ir lá e cavar, ir atrás desse petróleo. Então eles prospectam antes para saber se vai valer a pena. Então, não sei se essa é a definição mais adequada, então eu tentei buscar aqui, resumir em poucas palavras, no nosso contexto do empreendedorismo, o que seria isso de prospectar. Basicamente, a gente vai buscar insights, a gente vai buscar inspirações, a gente vai pesquisar a respeito do nosso problema, para poder ver ele de diferentes ângulos, ver ele do ponto de vista de quem mais sofre desse problema. Enfim, levantar dados a respeito desse problema, porque dados são muito importantes também, beleza? E, ok, mas nesse contexto, lembrando, do empreendedorismo, claro, e do desenvolvimento de tecnologias, como é que a gente pode estar prospectando? O que é que a gente pode estar fazendo para ir atrás dessa ação? Eu trago aqui que existem diversas formas, inúmeras formas da gente estar fazendo um processo de prospecção, mas dentre elas eu trago aqui duas formas principais que a gente se depara. A primeira delas, tá travando? Ixi. Tainá falou que tá travando meu áudio, né? Gente, para vocês também tá travando para outros alunos ou só para Tainá? Podem responder no chat. Voltou? Tá normal? Então devia ser só para Tainá. Então pode ser, Tainá, a tua conexão mesmo. Beleza? Então, ok. Como eu ia falando, para a gente fazer esse processo de prospecção, a gente tem vários métodos, várias formas de fazer isso. Dentre elas, a gente se depara primeiro com um banco de patentes, que basicamente é um lugar e, assim, a teoria a respeito de patentes é bem extensa e bem complicada, então a gente optou por não trazer aqui para vocês, tá? Mas só para contextualizar, o que é uma patente? Digamos que vocês desenvolveram uma ideia, pensaram em algo legal que resolve esse problema e que é algo inovador, e aí vocês querem garantir perante a lei que só vocês terão o direito de usufruir dessa solução, de explorar comercialmente essa solução. Ou seja, só vocês vão poder vender isso, né? Vocês vão ter essa proteção da lei através de uma patente. Tá? É o famoso, não quero que ninguém roube minha ideia, então vou lá e registro no banco de patentes. Cada país tem as suas peculiaridades, o Brasil tem uma lei a respeito disso, mas enfim, é uma teoria bastante extensa, tá? E infelizmente, em virtude aí da duração das nossas capacitações, a gente não vai estar explorando muito a respeito do banco de patentes. Mas basicamente é isso, um repositório onde ficam ali várias dessas ideias a respeito de tudo, basicamente. O cara foi lá, teve essa ideia, descreveu como é que funciona essa ideia e foi lá e registrou. E aí a lei ampara ele no caso de alguém, outra pessoa querer usar essa ideia dele, explorar comercialmente isso, beleza? Mas a gente tem hoje nossa grande aliada nesse contexto, que é a internet como um todo, né? A gente, pelo menos assim, eu, depois da pandemia, tenho ficado cada vez mais conectado. Estou tendo algumas aulas ainda através da internet. Então, assim, cada dia que passa, a gente está desempenhando mais um papel mais forte dentro da internet.
A gente tem ficado cada vez mais conectado e é importante a gente refletir a respeito dessa ferramenta que a gente está em contato todos os dias e tentar trazer ela para um contexto em que ela seja realmente uma aliada da gente, não seja um instrumento de procrastinação, como tem sido para boa parte das pessoas. Então, beleza. Como assim, João, internet? Pô, é um negócio muito amplo, mas a gente quer trazer para vocês duas ferramentas que, muito provavelmente, vocês já usam no seu dia a dia, beleza? Vocês já usam com, talvez, outras finalidades, no sentido, por exemplo, o Google. A primeira delas é quando você quer fazer alguma receita, sei lá, fazer um bolo de cenoura. Você vai lá no Google e enfim, né? Vamos supor que você não sabe fazer um bolo de cenoura. Você vai lá no Google e diz, como é que faz um bolo de cenoura? Aí você vai em um dos resultados, olha e vai seguindo a receita, tranquilo. Ou então, no YouTube, sei lá, você não quer só ler a receita, você quer ver alguém fazendo. Então, você vai no YouTube, como fazer um bolo de cenoura, e ali com certeza vai aparecer milhares e milhares de vídeos mostrando para vocês como é que faz um bolo de cenoura. E se você tiver a paciência e a disponibilidade de abrir cada um desses vídeos, você vai ver que cada uma dessas pessoas tem uma técnica diferente para fazer esse bolo, tem um segredinho diferente. Então aqui você bota um pouco da raspa de laranja para dar um aroma, não sei o que, você bota extrato de baunilha, essência de baunilha, enfim. Cada uma dessas pessoas vai ter uma perspectiva ali para a resolução desse problema, que é a sua vontade de comer um bolo de cenoura. Então, dentro desse contexto de empreendedorismo, são ferramentas poderosíssimas que se aplicam também. Então, às vezes, passar aqui o slide, quando a gente precisa de insights, a primeira coisa que a gente pode fazer para buscar esses insights, essas inspirações, é pesquisando a respeito do nosso problema, independente de onde seja, no Google, no YouTube. São ferramentas aí que ambas são do Google, mas têm finalidades diferentes. Então, cara, vai lá, pesquisa sobre o problema de vocês, dados a respeito. Então, como eu falei, quantas pessoas esse problema atinge? A gente tenta fazer uma estimativa, né? A gente, enfim, pensar em talvez um mercado consumidor desse problema lá para frente. Então, de que forma essas pessoas são atingidas por esse problema? Enfim, todas essas informações são dados, e dados são valiosíssimos quando a gente quer fazer uma análise a respeito de alguma coisa. Tá? Outra coisa que vocês podem fazer também é buscar soluções já existentes. A gente tem esse meme, digamos assim, de que para cada coisa que você imaginar na vida, sempre vai ter um indiano aleatório que desenvolveu alguma coisa nesse sentido. Então, isso pode ser considerado uma solução já existente. Alguma geringonça, alguma gambiarra, alguma máquina, sei lá. Vai ter alguém aleatório, não precisa ser um indiano. A gente tem esse meme aí de que... Enfim, os indianos tendem a ser uma população na internet bem forte, bem criativa. E, enfim, busca... O Léo levantou a mão, pode falar, Léo. Só para dar um exemplo do meu caso lá do Buzu, na época quando eu comecei a pesquisar a patente, velho, eu encontrei patente de 1960, para vocês terem noção, sabe? De alguns anos já o mesmo princípio. E uma das 3 principais patentes que eu destaquei como concorrentes, digamos assim, né, na redação da minha própria patente, era uma patente indiana, outra coreana e outra dos Estados Unidos. Então, faz isso aí, né? Aí, ó o indiano aleatório aí, ó, fazendo a... Então, beleza. Obrigado, Léo, pelo exemplo, tá? Então, enfim, quando ele for buscar essas patentes, ele foi buscar, nesse contexto, soluções que já existem e podem ter certeza que ele pegou essas soluções que outras pessoas propuseram, como ele falou, um indiano, uma coreana e um americano, se não me engano. Ele pode ter certeza que ele notou forças e fraquezas de cada uma dessas ideias. Então ele foi lá na ideia do indiano, falou, pô, esse cara resolve o problema, mas, enfim, tem um ponto dessa solução dele que eu não achei muito legal e que eu poderia mudar. Então tudo isso, ele vai acumulando isso na mente dele. Quando ele chega de fato para fazer a solução que ele propôs, que foi o Areja Bus, tudo isso já estava na mente dele, ali enraizado, e
ajudou ele a propor essa solução de uma maneira um pouco mais fácil, né? Ou pelo menos ter um caminho um pouco mais, um norte ali mais definido. Então aí eu destaco, né, na linha de baixo o que deu certo, o que não deu, enfim. É que nessas soluções que tem pontos fortes, pontos fracos, que você pode estar tirando conhecimento, beleza? E por fim, eu destaco que tudo é válido, tá? Tudo é válido como insight. Um texto, um vídeo, uma imagem, uma figurinha, um GIF, tudo isso, às vezes a gente pensa que são coisas banais, mas tudo isso são inputs, né, digamos assim, são entradas que o nosso cérebro recebe a respeito do que a gente está pesquisando. Então, tudo é válido. Tá? Texto, um vídeo, uma imagem, enfim. Beleza. Eu gosto de fazer essa analogia com o cinto do Batman. Eu espero que vocês entendam, não sei aí quem gosta de super-herói, mas basicamente tudo isso que a gente pesquisa, a gente pode fazer essa analogia com o cinto do Batman. Tá? Tudo isso vai para o nosso cinto do Batman. O que é isso? Tá? Basicamente, pelo menos nos quadrinhos, tá? na ficção dos quadrinhos, o Batman, acho que dispensa apresentações, né? Até quem não curte sabe quem é, né? Sabe o que é o personagem. Então, assim, basicamente nos quadrinhos e, enfim, nos desenhos também, ele tem uma série de ferramentas que ficam atreladas a um cinto que ele usa. E, assim, não sei se vocês conhecem de fato o Batman, mas ele não tem superpoder nenhum, né? O poder que ele tem, digamos assim, decorre dessas ferramentas que ele tem, que ajudam ele no momento em que ele vai precisar, enfim, pegar algum bandido para salvar a cidade. Ele não é tipo o Superman, que ele tem visão de raio laser, todos esses poderes, superpoderes que os outros super-heróis têm. O Batman não tem nenhum deles, né? O poder do Batman é o melhor de todos, né? Que é o aquisitivo. O poder dele é esse aí. Mas, assim, o superpoder não tem nenhum. Então, quando ele precisa, pegar um cara que tá tocando terror em Gotham, ele tem que pensar. Assim, então ele já leva nesse cinto dele coisas que talvez ajudem, né? Sei lá, uma algema, uma cordinha, pra ele amarrar o cara e tal. Enfim, várias dessas gambiarras, dessas geringonças que podem estar ajudando ele futuramente, né? A tá pegando esse bandido. Então, como vocês devem imaginar, tudo que a gente pesquisa e tudo que a gente prospecta e vem como ideia para a nossa mente, a gente pode estar fazendo aí esse paralelo, né, com o cinto de Batman. A gente vai armazenando isso na nossa mente, mas daqui, lá no futuro, quando a gente for propor, de fato, uma ideia, uma solução, a gente vai ter esses insights na mente e aí vai fluir muito mais fácil para a gente pensar em algo, falar em algo a respeito de como a gente pode implementar essa solução para esse problema. Então, beleza. Agora que a gente já entendeu como é que a gente se prepara para gerar as ideias, eu vou trazer aqui para vocês métodos de geração de ideias. Vou trazer 2 métodos. O primeiro deles é o brainstorming e o segundo dele é o brainwriting. E assim, o cerne dos dois, a essência dos dois é bem parecida, mas na prática eles têm algumas diferenças, beleza? Então, vamos ficar atentos a esse tópico de agora, que é bem importante, tá? E a gente vai propor que vocês façam algum deles, beleza? Então, assim, o primeiro deles, brainstorming. Quando a gente tenta traduzir, fazer uma tradução literal, e na minha concepção, nesse caso, essa tradução já basta, a gente vê que brain significa cérebro, né? E storm significa tempestade. Quando a gente junta esse contexto, a gente pensa justamente numa tempestade de ideias. Enfim, basicamente, o brainstorming ele é definido como um método de criatividade em equipe, tá? Onde a gente vai se reunir num grupo, né? A gente dividiu vocês em grupos justamente para tornar mais fácil essa caminhada a respeito do desenvolvimento de uma solução para um problema que vocês perceberam. Então, é um método aí de criatividade em equipe, onde os membros da equipe
eles são incentivados e têm total liberdade para sugerir absolutamente qualquer pensamento que venha à mente, desde que, claro, ele esteja relacionado ao tópico da discussão, beleza? Então, como eu já falei lá na parte da prospecção, tudo é válido. Então, ideias, visões, algumas propostas, possibilidades, cada um vai usar justamente esses insights que acumulou para estar propondo essas ideias, beleza? Então, como o nome sugere, uma tempestade de ideias, onde a gente vai sugerir aí qualquer pensamento que tenha na nossa mente, tá? Mas beleza, não é bagunça, tá? Não, o brainstorm não é bagunça, tipo, a gente sugere qualquer ideia e, enfim, se torna discussão que se perde ali do tópico depois. Não é assim que funciona. A gente tem alguns princípios e regras, entre muitas aspas, né, para que a gente tem total liberdade para adaptar e fazer da forma que a gente quiser. Mas, assim, se a gente fizer um brainstorming bem estruturado com base nesses princípios, a gente vai ter resultados muito melhores. Então, primeiro princípio, sem julgamentos e sem críticas, tá? Às vezes, quando outra pessoa propõe uma ideia, a gente fica ali com a língua coçando para chegar, pô, essa ideia não funciona, não sei o quê. A gente quer criticar a ideia do outro, mas, enfim, o primeiro princípio vamos abolir isso, tá? De tolir a ideia dos outros, e, enfim, sem julgamentos e críticas, tá? Todo mundo vai despejando aquelas ideias, seja num papel, numa parede, num quadro branco, enfim. E quando todo mundo tem ali a certeza de que ele vai propor uma ideia e não vai ser criticado, não vai ser julgado, esse processo da mente de propor essas soluções se torna muito mais fácil. Então, beleza, primeiro princípio. Segundo princípio, criatividade acima de tudo. Às vezes a gente tenta... O nosso cérebro, ele tenta nos sabotar, pensando, tipo, beleza, essa ideia não é tão legal assim, acho melhor a gente guardar por aqui. Mas, enfim, numa reunião de brainstorming, isso tem que ser abolido também, tá? É justamente qualquer coisa que venha à mente, desde que, claro, esteja relacionado ao tema, você pode e deve colocar isso em pauta, beleza? Às vezes a gente pensa numa coisa e fala, pô, mas isso, não, acho que não seria legal. Mas pode ser que essa ideia que a gente tenha, um pedaço dessa ideia, seja algo bastante útil para uma pessoa que está do teu lado pensar em algo, combinando a ideia dele com a tua, e aí pode sair algo genial. Então, segundo princípio do brainstorm é justamente esse. A criatividade acima de tudo, a gente não pode nem julgar as ideias dos outros, nem as nossas próprias. Então, deixar a nossa mente fluir para propor essas ideias. Terceiro princípio, quanto mais ideias, melhor. Então, não achem que, já tem aqui 5, 6 ideias, é suficiente. Não. Quanto mais ideias, melhor, porque a gente vai ter um universo, digamos assim, de possibilidades muito maior. A gente vai expandir os nossos horizontes e aí isso não nos garante, mas facilita muito o processo da gente refinar essas ideias e chegar em algo que seja realmente algo sólido, tá? Uma ideia sólida para chegar na nossa solução. E como eu já mencionei, a combinação e o aperfeiçoamento também é mais um princípio do brainstorming e vai muito na linha disso, né? Às vezes a gente propõe uma ideia que aquela ideia por si só é algo meio solto, meio desconexo, mas quando outra pessoa lá do outro lado ela pega essa tua ideia e junta com o princípio da ideia dela, essa combinação acaba gerando um aperfeiçoamento e, por sua vez, quando esse processo se torna contínuo, a gente chega em algo muito bem estruturado, muito bem aperfeiçoado, tá? Então, basicamente, são esses os princípios do brainstorming. Mas agora, de fato, como é que a gente faz o brainstorming, né? Se vocês quiserem, no grupo de vocês, fazerem o brainstorming, como é que a gente faz? Então, beleza. 6 passos muito simples para a gente fazer o brainstorming. O primeiro deles, enunciar o problema. O que é isso? A pessoa que estiver organizando a reunião vai chegar e falar, pessoal, nosso problema é esse, a gente está com o objetivo de desenvolver uma solução para esse problema. E nisso, a gente retorna para aquele tópico do início da aula que eu falei, que é de
tentar resumir o teu problema em uma frase simples, com poucas palavras, que traga à tona toda essa clareza a respeito do problema. Então, essa é a primeira etapa. A gente vê que agora tudo vai se conectando. Essa etapa de você resumir o teu problema em uma frase é justamente essa primeira etapa, de você enunciar o problema. Porque, por exemplo, se eu não me engano, foi a Kelly que falou. Se ela chegasse na reunião de brainstorming e falasse, beleza, pessoal, nosso problema é a respeito do meio ambiente e, enfim, a gente tem que propor soluções para esse problema. Muito provavelmente, as ideias que fossem sair seriam cada uma disparadas para um lado, visando atacar um problema específico do meio ambiente, e acabaria que essa reunião não seria produtiva. Então, quanto mais refinado tiver ali o teu problema, mais chance vai ter de sucesso dessa tua reunião de brainstorming, beleza? Segunda etapa é você ter em mente esses princípios que eu trouxe para vocês no slide anterior, beleza? Terceira etapa, o foco é no tópico. O que é que isso significa? Quando a gente está se reunindo com outras pessoas, a chance dessa reunião se tornar algo desconexo da proposta dela é muito fácil. A dialética humana, ela nos leva para outros cantos, digamos assim. Então, o foco tem que ser ali, ó. O tópico é resolver esse problema, beleza? Não exatamente resolver, mas propor soluções para resolver esse problema. Então, a gente vai até o final, sem muita dispersão a respeito disso, tá? Outro ponto para deixar a reunião de brainstorming organizada, estruturada. Uma ideia por vez. Quando duas pessoas começam a falar ao mesmo tempo, a atenção das outras pessoas se divide e acaba não sendo produtivo, acaba sendo contraproducente. A gente acaba caindo nesse buraco de ter várias pessoas falando ao mesmo tempo e achando que o quinto aspecto, o quinto passo, é o de tomar nota. Ou seja, todas essas ideias, elas têm que ficar registradas em algum lugar. Esse lugar aí vai da criatividade do grupo. Tá? Pode ser post-its, pode ser, sei lá, escrevendo numa parede, uma lousa, enfim. Tá? É importante vocês registrarem essas ideias em algum lugar. Porque, caso não haja esse registro, você vai chegar lá no final da reunião, beleza, mas qual foi a melhor ideia que a gente teve? Foi aquela que fulano falou, mas não lembro mais, enfim. Então, tomar nota, anotar isso, registrar isso em algum lugar. E por fim, depois que a gente tiver feito isso, essa tempestade de ideias, esse brainstorming, a gente chega na última etapa, que é, a gente pega todas essas ideias que a gente propôs e combina essas ideias. Às vezes tem uma que complementa com a outra, então a gente pode juntar essas duas ideias, sair algo bem mais estruturado dali. A gente vai combinando, filtrando, e por fim a gente seleciona essas ideias e chega em uma ou em algumas soluções para aquele problema. Tá? Então, basicamente é isso, brainstorming. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a como é que a gente estrutura uma reunião de brainstorming, como é que faz? E aí? Tranquilo? Pode prosseguir? Acho que sim, né? Então vamos lá. Vantagens e desvantagens. Pronto, beleza, Graziela? Vamos lá. Vantagens e desvantagens do brainstorming. Primeira delas, primeira vantagem, vamos começar aqui pelas vantagens. A principal vantagem é que ele traz à tona diversas perspectivas. O que é que isso significa? Quando tem várias pessoas na sala, cada uma dessas pessoas prospectou em lugares diferentes. Cada uma dessas pessoas tem vivências diferentes, tem histórias de vida diferentes. E tudo isso contribui para que a proposição de ideias de cada uma dessas pessoas seja diferente, né? Nenhum ser humano é igual ao outro. Então, as ideias que cada um vai ter são diferentes. Então, isso é uma vantagem, essa diversidade de ideias que a gente vai ter a partir de uma reunião de brainstorming. Outro ponto positivo é que a gente consegue gerar mais ideias em menos tempo. Questão de, sei lá, 50 minutos, 30 minutos, a gente consegue ter um número bem legal de ideias. Claro, desde que
todos ali estejam empenhados nesse propósito de fato, desenvolver essas ideias, propor essas ideias, beleza? E, por fim, outra vantagem é o intercâmbio de ideias que é proporcionado por uma reunião de brainstorming. Porque, como eu já falei, vai muito nessa linha das diversas perspectivas. Cada pessoa tem uma vivência diferente, cada pessoa vai propor coisas diferentes. E isso é excelente. A diversidade no contexto do empreendedorismo é um ponto crucial. Beleza? Agora, desvantagens. A primeira delas, se você não tomar cuidado na reunião de brainstorming, vai virar uma bagunça absurda. E, como eu já falei, corre o risco de uma pessoa começar a falar por cima da outra, então uma pessoa começar a debater com a outra a respeito de duas ideias. Não é o momento de debater, é só o momento de propor. Então, mas, infelizmente, acontece bastante, tá, em reuniões de brainstorming, de virar um caos completo, uma bagunça, então você tem que tomar bastante cuidado nesse aspecto. Outra desvantagem que pode acontecer, o foco na primeira solução. Às vezes alguém na sala propõe uma ideia e todo mundo gosta dessa ideia e aí fecha completamente o olho e a mente para outras ideias. E aí começa a pensar enviesado só naquela ideia. Então, todo o resto da reunião se torna improdutivo porque todo mundo já vai estar enviesado a pensar que, beleza, a solução que o cara lá do outro lado propôs é genial, então é isso que a gente vai fazer. Show, entendeu? Então, assim, o foco na primeira solução é uma desvantagem que pode acontecer. Eu não estou dizendo que, no caso, vai acontecer, mas é algo que pode acontecer, tá? E outra coisa é que nós já percebemos aqui, muitas pessoas fazem parte aqui do nosso curso, são bem tímidas. Então, assim, a chance de uma reunião de brainstorming se tornar uma conversa dominada por poucos, ou seja, aquelas pessoas mais extrovertidas, que têm mais facilidade em falar, é muito grande. Então, isso é um ponto que tem que ter um cuidado maior também. Às vezes a gente está num lugar em que a maior parte das pessoas são extrovertidas, não tem nada de errado com isso, tá? Mas que, às vezes, isso inibe uma pessoa que é mais tímida de chegar lá e propor uma ideia, enfim, propor uma solução, beleza? Então, é algo que pode acontecer no brainstorming também. Beleza? Então, com isso a gente fecha o tópico do brainstorming. Fica aí como sugestão, tá? No final da aula eu vou propor uma atividade, digamos assim. A gente vai propor uma demanda para vocês, em que um dos tópicos dessa demanda é vocês em grupo fazerem uma reunião ou de brainstorming ou de brainwriting. E aí vai caber ao grupo de vocês definir. E também vocês têm total liberdade para fazer algum outro método que vocês verem e gostarem, enfim. Mas é importante que não tenha, nesse momento, nenhuma dúvida a respeito do brainstorming, nem do brainwriting, que eu vou passar agora para frente. E que vocês entendam, de fato, as vantagens e desvantagens de cada método e os princípios que regem cada um deles. Beleza? Então vamos lá. Introduzindo aqui o brainwriting, a gente pode, fazer aquela tradução literal. O brain, ele vem de cérebro, mente, e o writing, dessa vez, ele vem de escrever. Então, com isso, com essa tradução literal, a gente já consegue ser direcionado um pouco mais para o que é que vai ser esse método, o que é que vai reger esse método. Basicamente, a gente pode chamar o brainwriting de brainstorming estruturado, e já já vocês vão entender o porquê. Então, de brainstorming gráfico, tá? Porque no caso do brainstorming, o foco primordial é propor ideias sem exportar muito para a forma. Tá? Propõe ideia, chega lá, escreve em algum lugar, larga isso, alguém propõe outra ideia, escreve lá, larga, volta aqui para a reunião, beleza. Já o brainwriting, ele tende a ser um pouco mais estruturado, beleza? E vocês vão entender um pouco mais para frente isso. Ele é também chamado de método 635, em que a gente vai ter, na proposição original do método, lembrando que nada disso é engessado, a gente tem total liberdade para alterar qualquer um desses aspectos, tá? Mas, basicamente, a forma com que o método 635 foi proposto, ele propõe uma equipe de 6 participantes, e, digamos assim, que o 6 seria um número mágico, digamos assim, na interpretação das pessoas que propuseram esse método, porque é um número que, acima disso, já ficaria muita gente, ficaria algo um pouco mais desorganizado,
e abaixo disso ficaria pouca gente, ficaria pouco dinâmico. Mas, enfim, é uma proposta original e a gente tem total liberdade para mudar algum desses tópicos, beleza? Vamos lá. Originalmente ele propõe 6 participantes em que vão fazer aí 6 rodadas em que cada um desses participantes tem que propor 3 ideias no tempo de 5 minutos. Se a gente fizer aí essa multiplicação, a gente vai ver que o resultado de uma reunião dessa seria, no melhor dos cenários, tá? Na melhor das hipóteses, um total de 108 ideias em apenas meia hora. Quando a gente coloca isso em números, a gente consegue ver o quão impactante é isso, né? Imagine você ter aí 108 ideias, 108 soluções para o seu problema, tudo isso num tempo de 30 minutos. É mágico isso, né? É um método sensacional. Então, assim, a principal atualização, a principal característica que o Brainstorm ele tenta fazer é buscar superar as barreiras de criatividade. O que seriam isso? Essas barreiras de criatividade seriam basicamente as desvantagens do método do brainstorming. Deixa eu voltar aqui um pouco. Então, assim, o brainwriting, ele é um pouco mais estruturado, então a chance de virar uma bagunça completa é menor. Ele reduz um pouco isso do foco na primeira solução e também reduz esse impacto da conversa ser dominada por poucos, porque basicamente em poucos momentos vai haver uma conversa ali, né? A gente vai ter os participantes, na maior parte do tempo, escrevendo no papel. Então, as pessoas que são mais tímidas, mais introvertidas, não vão passar por isso de terem ali a conversa dominada por pessoas um pouco mais extrovertidas, beleza? Então, assim, na teoria, é assim que funciona o brainwriting, tá? Na forma como ele foi proposto originalmente, evidentemente. Então, vamos lá. Como é o procedimento para fazer uma reunião de brainwriting? Primeiro, o ideal, 6 participantes, mas como eu já falei, nada disso aqui é uma regra, tá? Então, a gente tem total liberdade para alterar isso da forma que a gente achar melhor. Onde, mais uma vez, o primeiro passo é enunciar o problema, e aí vem toda aquela questão que eu já falei para vocês a respeito da clareza do problema. Enfim, de ser algo específico, fácil de entender, em poucas palavras. É isso que é enunciar o problema. E aí depois vai ser distribuída aos participantes da reunião uma tabela. Já eu mostro essa tabela para vocês. Na verdade, eu vou mostrar agora. Opa. Aqui. É uma tabela onde vai ter basicamente 6 colunas, onde cada coluna vai ser representada por uma rodada, digamos assim, e 3 linhas, onde cada linha vai ser uma ideia proposta. Como eu falei para vocês, cada pessoa vai pegar esse papel e tem 5 minutos para botar 3 ideias aqui. E aí você vai passar esse papel para a pessoa que está do teu lado e ela vai fazer a mesma coisa, só que nessa coluna. E como você passou pro lado e outra pessoa também vai passar, né, vai fechando esse ciclo, vai chegar um papel em você, que essa coluna, essa próxima coluna, vai estar em branco. Então aí você vai poder você vai poder fazer o seguinte: ou você propõe algo novo, ou você pega a ideia anterior e combina com alguma coisa que você pensou e faz esse aperfeiçoamento, tá? Então, e claro, né? Aqui em cima vai ter o problema, o enunciado do problema, para que todo mundo tenha essa clareza, beleza? Eu vi que algumas pessoas têm que sair, tranquilo, podem pegar aí a gravação depois, tá? Eu realmente peço que vocês façam isso, quem tiver que sair, porque é importante esse tópico e a gente vai propor uma atividade, então é importante vocês estarem por dentro também, beleza? Mas quem tiver disponibilidade, por favor, ver ao vivo, acho que fica melhor. Então vamos lá, já mostrei essa tabela para vocês como ela funciona, e aí, como eu falei, cada um vai ter 5 minutos para preencher 3 ideias nessa tabela. Lembrando, todo mundo em silêncio, tá? Só vai lá e preenche. E aí vai passar o papel para a pessoa à tua direita. E aí eu digo que vale tudo, tá? Como assim vale tudo? Nesse quadrado, esse retângulo onde você vai ter um espaço para colocar a tua ideia, você pode escrever
tipo, a minha ideia é tal, beleza. Você pode desenhar, você pode, enfim, o que vier na tua imaginação, então, você pode representar aquilo dentro desse quadrado, você vai colocar a tua ideia. E aí, como eu falei, o procedimento, né? Cada um passa a folha para a pessoa da direita, e aí a gente entra num novo ciclo de 5 minutos, onde você tem duas possibilidades. Você vai pegar um papel em que outra pessoa já propôs ali 3 ideias. Em cada uma dessas ideias, você vai ter a possibilidade de complementar a ideia dessa pessoa, ou seja, pegar aquilo que ela propôs, juntar com algo que tem e sair daquilo uma ideia ainda mais aperfeiçoada, ou você pode pegar, ver que o que a pessoa propôs pode ser inviável, enfim, e aí você propõe algo novo do zero, e aí, mais uma vez, passa isso para a direita. E esse processo vai sendo repetido até que a tabela esteja toda preenchida. E por fim, assim também como lá no brainstorming, a gente vai ter a filtragem e a seleção das ideias propostas. E aí você pode selecionar uma ou várias dessas ideias e ir testando o que for mais ao alcance das possibilidades do grupo. Então aqui mais uma vez a tabela de brainwriting para vocês darem uma olhada. A gente vai colocar no Padlet especificamente esse modelo aqui, para quem quiser se aventurar a fazer uma reunião de brainwriting. Acho bem produtivo, bem interessante, tá? E lembrando que qualquer dúvida vocês podem contatar a gente. Mais lá para frente, lá no final da aula, a gente vai passar uma demanda para vocês entregarem na quinta-feira. Então é importante prestar atenção nesses tópicos. E, ok. Vamos lá, mais uma vez eu destaco aquilo que eu já venho falando. Nada disso aqui é regra engessada, beleza? Não existe um certo e errado nesses quesitos. Vocês têm total liberdade para fazer o brainstorming, o brainwriting de vocês da forma que vocês acharem mais adequada. Às vezes o grupo não é de 6 pessoas, é de 3. Ah, então não pode fazer. Claro que pode. Vocês têm total liberdade para adaptar e fazer da forma que vocês quiserem, beleza? Então vamos lá. As regras, né, como eu trouxe do brainstorming, vou trazer do brainwriting também. Diretrizes. Primeira delas, o silêncio e a concentração, né, já que o foco vai ser a gente estar escrevendo as ideias, não mais propondo, falando. A gente vai escrever, então, para ter ali um ambiente de concentração, é importante ter um silêncio, beleza? Outra coisa, sem julgamentos, né, pelo fato de ser algo em silêncio, ali todo mundo concentrado, já reduz um pouco isso de julgamentos, mas ainda assim, você pegar o papel e ver que tem uma ideia ali que você acha meio esdrúxula, entre muitas aspas, né? Ninguém está em pé de julgar nesse sentido as ideias, mas pode acontecer de você pegar e falar, pô, que absurdo isso aqui que o cara propôs, vou propor algo diferente. Você tem essa possibilidade, mas sem julgamentos, tá? E outra coisa, as modificações que você vai fazer, que é no caso a outra possibilidade, né? Você tem a possibilidade de propor algo novo, ou você pode pegar a ideia que a pessoa anterior propôs e fazer modificações nessa ideia. Essas modificações elas têm que ser no sentido de construir algo melhor, de desenvolver algo melhor, combinar a ideia da pessoa com a sua, adicionar algum tópico novo, ou então aprimorar a ideia original da pessoa. Tá? Então, passando agora para as vantagens e desvantagens, temos aqui, primeira, mais uma vez, né, começando pelas vantagens. Primeira vantagem, o brainwriting ele é mais estruturado e tende a ser mais estruturado e mais produtivo que o brainstorming, claro, desde que feito de uma maneira consciente e, enfim, de uma maneira responsável. Tá? Outro tópico, outra vantagem, né? Participação justa de todos. A gente não vai ter mais aquela desvantagem da conversa ser dominada por poucos, que a gente tem no brainstorming, que é uma possibilidade de acontecer. Aqui no brainwriting, como não existe essa conversa, vai ser ali um pouco mais estruturado, escrito, tende a ter uma participação mais justa de todos ali no grupo. Tá? E, por último, a outra vantagem que eu trouxe é que o brainwriting ele proporciona muito mais a partilha e a troca de conhecimentos do que o brainstorming. Beleza? Mas agora passando para as desvantagens. O que é que a gente tem como desvantagem? A primeira delas e principal é o problema de clareza que vai ter. Porque, pelo menos eu sofro com um problema absurdo, que é que minha letra é horrível. Às vezes as pessoas pegam algo que eu escrevi
pensa que tá em árabe, tá em hebraico. Enfim, minha letra é horrível, eu já me acostumei com isso, eu entendo, mas eu reconheço que para as pessoas ao meu redor entenderem a minha letra, às vezes tende a ser um pouco complicado. E isso pode realmente acontecer. Às vezes tem ali no grupo uma pessoa que tem uma letra, escreve uns garranchos meio aleatórios, e quando ela passa o papel para outra pessoa, como é que a pessoa vai entender o que é aquela ideia para propor algo novo, né? Se ela não entendeu a letra da pessoa, ou então às vezes você quer desenhar alguma coisa, mas enfim, não ficou muito claro aquilo do que é a tua ideia, então pode acontecer do brainwriting, ele gerar problemas de clareza de você, tipo, não entender o que é a ideia da pessoa, não entender a letra da pessoa, não entender o que a pessoa quis dizer com aquilo. É uma possibilidade que pode estar acontecendo aí. Outra coisa, a restrição de tempo de você propor 3 ideias em apenas 5 minutos, isso pode acabar pressionando um pouco as pessoas, né? Tem gente que não lida muito bem com o fato de estar ali pressionado, meu Deus, tenho que entregar 3 ideias em 5 minutos. Isso pode pressionar a pessoa e a pessoa acaba ficando travada, né? A mente da pessoa trava ali e não consegue propor nada. Isso é um ponto que pode ser levado em consideração também. E outra coisa é, a gente não tem como garantir que eu estou desse lado da mesa propondo aqui minha ideia, como é que eu garanto que a pessoa que está lá do outro lado da mesa propondo a ideia dela não vai ter algo muito parecido ou até igual ao que eu estou propondo? Então isso pode gerar que haja muitas ideias repetidas e que vai impactar naquele número que eu falei, né, de 108 ideias em 30 minutos. Se algumas ideias estiverem repetidas, esse número vai ser reduzido. Então é um ponto que tem que ser levado em consideração também a respeito do brainwriting. Beleza? Outra coisa, mais uma vez destacando, aquela desvantagem que eu citei lá no brainstorming, o foco na primeira solução, eu trago esse conselho aqui para vocês, tá? Muito importante. Quando você encontra uma solução, você acha que ela é definitiva, que é, meu Deus, solução perfeita, vou parar por aqui. Não caia nessa besteira, tá? A chance dessa solução ter algum problema lá na frente, que tu vai perceber lá na frente, e aí vai se arrepender de ter feito isso, cheguei nessa solução, é isso, vamos lá, acabou a reunião. Não é assim. Busca outros caminhos, busca levantar outras possibilidades, porque aí você vai refinando depois. É muito melhor você fazer isso logo de cara do que você pensar em só uma coisa e achar que isso está legal e levar isso adiante, chegar lá na frente e perceber que isso tem determinadas inconsistências e ter que voltar para o início do processo, beleza? Não sei se o Léo já falou com vocês, eu acho que já, a respeito do pivotamento, quando a gente tem vários caminhos ali, fica muito mais fácil da gente pivotar. Então, lembre-se sempre que, muito provavelmente, a solução que você achou inicialmente, que era uma solução absurda, que vai resolver o problema de uma maneira perfeita, muito provavelmente ela não é. Tá? Ela vai ter algumas inconsistências e aí você tem que ir ajustando isso ao longo do caminho. E a melhor forma de fazer isso é tendo vários caminhos, que se torna, como eu falei, muito mais fácil você fazer esse pivotamento. Show? E, por fim, a gente finaliza o conteúdo, a parte do conteúdo da aula de hoje, no horário legal, 11h20. Então, não vamos estourar aí o horário das 11h30. E, mais uma vez, eu destaco o seguinte: vocês têm total liberdade para, durante as aulas, enquanto eu estiver falando, vocês têm total liberdade para me interromper, caso vocês queiram, e levantar alguma dúvida que vocês tiveram, tá? E para não finalizar, não saiam da chamada aqui, não cliquem no botãozinho vermelho com uma dúvida na cabeça, beleza? Tentem sempre sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. A gente não se importa de vocês interromperem a aula, enfim, a gente acha bastante até participativo. A gente, claro, tem a ver com o tópico, né? Vocês levantarem essas dúvidas, questionamentos, tudo que vier na mente de vocês a respeito desse tópico, fazer algum comentário, dar alguma opinião, fazer alguma sugestão, mas no final da aula aqui também a gente levanta esse momento, né? Em que vocês têm essa liberdade, enfim, e agora não vai ter nada sendo interrompido, porque o conteúdo já foi passado, então agora vocês têm essa liberdade de trazerem o que vocês tiverem aí de dúvida, questionamento, enfim. Alguém, não faça a pergunta, alguém ficou aí com alguma dúvida, alguma pulga atrás da orelha, quer fazer algum comentário, achou legal, achou a aula massa, não achou? E aí? Quem tem algo a falar?
A Tainá colocou aí que gostou. Pô, massa, tá? Obrigado aí pelo feedback. Então, passando adiante, sem muitas delongas, eu, ao longo da aula, eu mencionei que nós teríamos algumas demandas para passar para vocês. Tá? Então, muito importante prestar atenção nessa etapa aqui. A gente quer fazer o seguinte, a gente quer que vocês façam o seguinte. Os grupos que vocês montaram, e muito provavelmente vocês já propuseram um problema, então vocês já têm aí alguma coisa relacionada ao problema, vocês vão agora fazer o seguinte, prospectar em busca do máximo possível de inspirações. Pode fazer isso, sei lá, hoje à tarde, não sei quem tem aula à tarde, hoje à noite, enfim. E aí cada um vai prospectar em busca do máximo possível de inspirações, insights, ideias, beleza? Aí pesquisando no Google, no YouTube, em qualquer outra plataforma a respeito do seu problema, também sobre soluções existentes, tá? E em grupo agora, tá? Essa primeira etapa é individual, cada um vai atrás das suas próprias insights, das suas próprias inspirações. E depois, em grupo, vocês vão se reunir para fazer um exercício, uma reunião de brainstorming ou brainwriting, tá? Como eu falei, vocês têm total liberdade para adaptar e fazer da forma que vocês quiserem. Mas é importante ter essa reunião para propor essas ideias, beleza? E por fim, vocês vão refinar e selecionar uma dessas ideias de solução para que no próximo encontro, tá? A gente tenha... Pode falar, Vitor. Levanta a mão aí. Não, só ia falar também que é interessante que alguns grupos vejam esse refinamento do problema, porque, por exemplo, o meio ambiente pode ser muito vago. Aí um pode precisar para uma parte mais de poluição de rios, outro para Mata Atlântica. Então seria bom alinhar com a equipe também qual a definição do problema que vocês querem ter. Boa. Você pode trabalhar só na parte de poluição do Rio de Cacoé. Exatamente. Então, bem importante isso também, tá? E lembrando, a gente vai estar à disposição de vocês para, caso vocês queiram que a gente participe dessa reunião, vocês mandam um link para a gente, enfim, a gente faz esse direcionamento, mas, enfim, vocês vão ter essa demanda aí para trazer na quinta-feira, tá? Na próxima aula, dia 31, né? Dia 31, acho que é. Na quinta-feira, a gente vai ter aí, no mesmo horário, às 10 horas, a gente vai começar a aula fazendo um quiz através do Kahoot, tá? Em que vai valer uma pontuação extra lá no final, que vai contar para a premiação, beleza? Então, para fazer esse momento de descontração, a gente vai fazer esse quiz com, sei lá, umas 11, 12 perguntas. São bem simples, tá? O intuito não é dificultar para ninguém. Muito pelo contrário, a gente quer fixar esse conteúdo na mente de vocês. Tainá perguntou se tem que instalar todos os aplicativos. Tainá, a princípio não, tá? A princípio não, porque o Kahoot, se você tiver pelo computador, você não precisa instalar o Kahoot. Se você tiver pelo celular, fica mais fácil se você instalar. Tá? E aí, quem tiver dificuldade em relação a isso, não estiver achando, não estiver conseguindo, pode também falar com a gente, pode botar lá no grupo, ouvir no privado de cada um, tá? Eu, o Vitor, o Léo e a Júlia, a gente vai estar disponível aí no momento que vocês precisarem. Não garanto no momento que vocês precisarem, que a gente tem nossas demandas também, mas a gente vai fazer o possível para estar tendo um melhor direcionamento junto com vocês, beleza? Então, a princípio, tá, não precisa instalar todos esses aplicativos não, tá? Eu coloquei alguns aí no slide, mas é só para vocês terem essa noção do que é que a gente vai estar usando ao longo do curso. Mas, por exemplo, daqui a 15 dias, a gente vai ter uma aula sobre prototipagem de soluções tecnológicas de modelagem, que a gente vai trabalhar com modelagem 3D, que a gente vai usar o OnShape. Então é importante que todos vocês tenham acesso ao OnShape, beleza? Instalados aí no celular, para que a gente faça essa modelagem, que vocês possam absorver esse conhecimento. Mas a princípio, na aula de hoje, não tem muito o que vocês estarem instalando, não, até para não ficar enchendo a memória do celular de vocês, mas quem tiver essa curiosidade, essa disponibilidade, aí baixa o aplicativo, começa a mexer um pouquinho para entender como funciona, a gente deixa vocês livres para fazer isso também. Então, beleza? Na próxima aula, como eu falei, a gente vai ter esse quiz no Kahoot para iniciar a aula, fazendo aí essa dinâmica. Nos outros ciclos o pessoal curtiu bastante, então a gente vai estar trazendo para vocês também. A gente espera que vocês curtam, tá?
E como eu falei, como incentivo, a gente dá aí essa pontuação extra a partir do Kahoot, para que vocês se sintam incentivados a fixar o conteúdo, estudar o conteúdo, beleza? E depois a gente vai pedir para cada um dos grupos que vocês... Não precisa ser todo mundo, tá? Basta 1 a 2 pessoas no máximo do grupo, mas se todo mundo quiser falar também, pode ficar à vontade, mas assim, pelo menos uma pessoa do grupo vai vir para a gente apresentar o problema que vocês escolheram e a solução que vocês escolheram, falar um pouco sobre como vocês fizeram isso. Foi através de uma reunião de brainstorming, foi através de um brainwriting, enfim, a gente levantou tantas ideias e a gente refinou, chegou nessa, tá? É uma possibilidade. E aí vocês vão fazer isso com a gente, trazer isso para a gente na quinta-feira, e aí a gente vai ficar dando feedbacks para vocês a respeito disso, tá? Eu acho esse acompanhamento importante também, beleza?